rickettsioses. O que são as rickettsioses? São pequenas bactérias aí intracelulares, mas vamos por parte, né? Geralmente nós temos duas espécies mais tranquilas aí, que acometem os cães e os gatos. Na aula de hoje eu vou comentar a respeito da Ehrlichia canis. Numa próxima aula fala do anaplasma, perfeito? Deixa eu só ver aqui, chegou um trem aqui no grupo. Assim que gravou, não sei se em tela cheia gravaria. Sinceramente, eu não sei esse negócio da gravação, não. Mas depois eu mostro para vocês direitinho outras coisas que tem para gravar, sabe? Mas voltando aqui na aula. Então, hoje a gente vai falar do Ehrlichia canis, mas como esses dois gêneros, tanto o Ehrlichia quanto o anaplasma, está dentro das rickétsias, vamos falar dos dois, essa introdução aí. Para quem mora em regiões, aqui em Santa Catarina, como eu não estou clinicando desde que eu entrei no IFC, em Minas era coisa de a cada 10 cachorros que apareciam com qualquer sinal, 11 tinham uma hemoparasitose. Por isso que essa aula é bem bacana e era uma coisa que eu via com uma certa frequência lá. Mas as rickétsias, isso aqui está escrito errado. Eu achei que eu tinha escrito certinho. As rickétsias que provocam a ehrlichiose e a anaplasmose. Ferrei a grafia disso aqui. São classificados como bactérias do grupo Proteobactérias. O que seria isso? São micro-organismos intracelulares obrigatórios, semelhante a quem? Aos vírus, iguaizinhos, que tem que ficar dentro da célula para viver, que o vírus funciona dessa maneira, fora do ambiente celular, ele vai morrer. Porém, eles apresentam aerobiose, que já é comum de uma bactéria, respiração praticamente, né? E presença de enzimas metabólicas e parede celular. Aqui nessa imagem aqui a gente vê um exemplo de um glomero, de uma mórula de Ehrlichia canis. Olha que bacana aqui, isso aqui num monócito, né? Está na corrente sanguínea ainda é um monócito, mas a gente pode chamar também de macrófago. Que a gente vê essa mórula bem bonitinha aqui. É fácil de achar? Depende da experiência de quem está avaliando isso aí. Entenderam isso aí? Tranquilo, né? Vamos para frente. Tanto a Ehrlichia quanto a anaplasma, essas duas espécies de bactérias, são bactérias gram-negativas e intracelulares obrigatórias. Isso eu já havia comentado com você. E geralmente transmitido por quem? Pelos carrapatos. Os carrapatos são os vetores dessas bactérias. Isso a gente já falou a respeito de vetores, etc. Isso é bem tranquilo. Do gênero Ehrlichia vão infectar leucócitos, geralmente monócito, macrófago e granulócitos. Na maioria das vezes, quando faz um esfregaço ou extensão sanguínea, a gente vai observar em monócitos. E o anaplasma ele pode parasitar tanto esses leucócitos quanto eritrócitos e plaquetas. Por exemplo, o anaplasma plaques que mudou de nome, mas isso a gente vai falar numa próxima aula. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, me dá uma freada aí, senão eu vou acelerando. Então, vamos falar da Ehrlichia canis. Ehrlichia canis, alguém já teve algum animal com uma ehrlichiose ou uma hemoparasitose ou não? Ficou bem o cão? Então, tá bom. Isso que é importante. Mas vamos entender agora essa doença aí, que é uma das coisas mais importantes aí. A Ehrlichia canis, que é do gênero Ehrlichia, e a espécie canis, no caso, né? Ela vai causar ehrlichiose monocitotrópica canina. Ou seja,
ou seja, nada, esquece o ou seja, né? Vai localizar intracitoplasmaticamente, olha que palavra grande, né? Ou seja, ela vai ficar dentro do citoplasma celular. Olha que bonitinho. E geralmente vão ocorrer em grupos. Olha como que é bom a gente lecionar, que como, tipo assim, eu nunca tive a formação de docente, essas coisas, e nunca fui estudar a fundo o início dessa doença, eu não lembro isso na graduação. Antes eu jurava que essa mórula, que é essa bolinha escura que a gente está vendo aqui, ó, bonitinha, eu jurava que era só o micro-organismo. Tipo, o micro-organismo é essa bolinha preta grandona. Mas, na verdade, essa mórula é o conjunto de vários micro-organismos, vários Ehrlichias canis, o quê? Dentro de uma bolinha ali. Esse grupo é chamado de quê? De mórula. Entenderam isso? Então, quando a gente vê no microscópio, eu estou vendo esses fregaços aqui, olha aqui, tem uma Ehrlichia aqui. Velho, você não está vendo uma Ehrlichia, você está observando uma mórula. Essa mórula é o quê? Um agrupado de Ehrlichia canis. Perfeito isso aí, né? Então, vamos para frente. Esse micro-organismo ele foi identificado a primeira vez em 1935, lá na Argélia, ou seja, lá na Europa, ó, a 1935 tem 85 anos. É um bom tempo já de lá para cá, né? E essa doença só foi ter a atenção devida dela ali durante a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, se eu não me engano, foi de 55 a 75, por aí. Foi lá no Vietnã, né? Se foi Guerra do Vietnã, foi lá no Vietnã. E lá morreram muitos cães, principalmente quem? Os pastores alemães ou cães, eu não sei o plural de pastores alemães, mas eu acho que é pastores alemães. De cães da raça pastor alemão, isso lá durante a guerra, e com isso que foi identificado assim, como deu uma maior atenção. Pô, tá perdendo um cachorro assim, assado lá. E aí? São nossos animais de combate. Aí que a galera deu uma estudada a mais nisso aí. E durante a década de 80, ou seja, pós a guerra do Vietnã, suspeitou que fosse uma possível zoonose. Essa mesma que estava no cão passava para a gente. Essa era a suspeita da época, mas isso caiu por terra depois de inúmeros estudos. E isso confirmou que tratava-se de uma outra espécie, que no caso era essa Ehrlichia chafensis aqui. Essa já tinha o caráter zoonótico. Mas o que a gente está falando é da Ehrlichia canis. Tranquilo até aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu não sei o delay que tem da imagem e do som para chegar aí, mas vamos lá. Essa doença, ela tem em todo mundo. Há relatos que foi eliminada, se eu não me engano, da Austrália, mas é bem complicado eliminar um vetor barra doença. Mas é possível por Austrália ser principalmente uma ilha ali, há facilidade. Mas na Austrália, eu nunca fui, mas é um lugar que tem bicho esquisito, até encostar na parede, bicho de tudo quanto é tipo. Vai que tem lá ainda, mas há relatos que já eliminou a Ehrlichia canis do país. Não é sucesso, né? Os animais da família Canidae são todos considerados reservatórios, ou seja, eles podem apresentar a doença sem manifestar muitos sinais clínicos ou nem apresentar sinais clínicos. Eles são os animais reservatórios. Esses hospedeiros reservatórios a gente já comentou até na nossa primeira aula de revisão. Então, joia. O vetor para Ehrlichia canis vai ser quem? Esse Rhipicephalus sanguíneos aqui, que é esse carrapatinho. Olha o tamanhozinho dele aqui. Nessa tela aqui a gente está com um gigante, né? Que aqui a gente tem a referência dele, né? Coisa de já ia falar 1 centímetro, uma ova. Coisa de 3 a 4 milímetros ali. Ou seja, é bem pequenininho mesmo isso aí.
Mas, 3 milímetros. Mas esse é o quê? É o vetor dessa doença. Picou, morreu o bicho? Não é bem assim. Vamos por partes, né? Esse videozinho que eu vou passar para vocês, vou parar essa apresentação aqui. Esse vídeo mostra como que é a picada do carrapato e a transmissão tanto da Ehrlichia quanto outras hemoparasitoses também. Perfeito? Caso tenha algum problema com o vídeo, me avisem no chat aqui que eu estou vendo, que a gente vê certinho. Estão conseguindo ver aí? Joia. Entenderam como é que é o esquema de... Eu tô aqui hoje para te fazer um convite. Aqui no link abaixo desse vídeo, ou... Não é falando aqui, eu até assustei. Uma janela, só compartilhar aqui de novo. Mas entenderam como que é esse ciclo? Ele é até bastante simples, mas uma coisa, haja visto que a gente tem que lembrar é o quê? Esse carrapato que está lá no animal lá, ele não vai passar para os seus ovos a bactéria Ehrlichia canis, essas coisas. O que acontece? Em uma das fases, esse carrapato se contaminou em um hospedeiro reservatório que estava contaminado já com Ehrlichia, sugou esse sangue. Aí ele vai, cai no ambiente e retorna depois em um outro ciclo nesse animal. Ou seja, ele não tem essa transmissão vertical ali das carrapatas, né? Das carrapatas para os seus descendentes. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Uma das coisas que é importante, eu tinha comentado com vocês a respeito da mórula, né? Deixa eu só melhorar essa imagem aqui. Mas a gente tem que lembrar o quê? O período de incubação dessa doença é de 8 a 20 dias. Ou seja, o que eu sempre comento com vocês, ou comentei há algum tempo com vocês a respeito do período de incubação. É importante para a gente delinear o quando foi infectado para eu até pensar em um possível diagnóstico. Por exemplo, eu tenho o cachorrinho aqui. Esse cachorrinho aqui, o que aconteceu? Ele tinha um carrapato. Deixa eu pegar um carrapato aqui. Ele pegou o carrapato no fim de semana. Hoje é terça-feira. Carrapato tá aqui, ó. Tá. Carrapato tá nele aqui. O que aconteceu? Pegou esse carrapato no fim de semana. Hoje é terça-feira. Só que esse animal tá meio chateado hoje, tá meio quietinho, alterado. Aí vai o Marco, leva o cachorrinho no veterinário, o veterinário vai examinar, viu que estava com carrapato, esse cachorro mora no alto do prédio lá, foi no sítio e pegou um carrapato. É uma situação hipotética. O que acontece? Esse cachorrinho ficou meio chateado, chorando aqui e tal, não comia direito.
veterinário, sabendo desse histórico que o carrapato foi picado, só teve contato no fim de semana, ele tem a possibilidade de estar apresentando a Ehrlichia canis? O que vocês acham? Já que ele está manifestando esses sinais depois de alguns dias de ter contato com o carrapato. Qual a opinião suas? Meninas e menino, né? Hein, pessoal? Por conta de que, Bruna, que você acha que não... A possibilidade é quase zero desse bichinho tá com Ehrlichia? Devido ao período de incubação. Isso é o básico do básico. A gente tem sempre que lembrar o quê? Se a doença tem um período de incubação médio de 8 a 20 dias, antes disso aí, pode apresentar sinais clínicos? Pode, mas não é comum. Por isso que a gente tem sempre que avaliar o quê? O contato, a epidemiologia da doença direitinho, a ação, a patogenia ali, o quanto tempo ela demora para manifestar sinais clínicos. Ou seja, esse animal pode estar com outra doença e não ainda com uma hemoparasitose, por exemplo. Perfeito? E como que é a replicação disso aqui? Aqui a gente tem uma mórula bonitinha aqui na imagem. O que que acontece? Vem um pedacinho, uma pequena célula de Ehrlichia canis, ela vai infectar a célula próxima, um leucócito próximo ali, por exemplo, vai ser uma só, vai ter o quê? Uma divisão binária, vai se dividindo ali várias vezes, forma-se outra mórula, essa mórula vai para a superfície, se rompe e infecta outras células. E vai nesse ciclo vicioso ali. Entenderam isso? Isso, para falar a verdade, é uma coisa que eu não sabia como é que era que acontecia esse trem. Eu achei a coisa mais interessante do mundo. Mas essa divisão aqui, então vamos lembrar, a mórula é um grupo de células bacterianas de Ehrlichia canis, no caso. Perfeito? Então vamos dando linha. O período de incubação, a gente vai ter 3 estágios consecutivos, ou seja, um depois do outro ali. O primeiro estágio é o agudo, é aquele que tem os primeiros sinais ali, que geralmente pode durar de 1 a 4 semanas os sinais clínicos ali. Se tratado corretamente, gravem essa palavra aqui, corretamente, ele pode se recuperar. Isso eu vou explicar para vocês com um caso que eu atendi em Viçosa, é um que eu não esqueço dos efeitos que tiveram posteriores com o animal. E agora, os que foram incorretamente ou não foram tratados, o que vai acontecer? Vai para uma fase subclínica, que é o segundo estágio que eu havia comentado com vocês. Aí que entra esse caso que eu atendi lá em Blumenau. Eu lembro que eu atendi o cão, Blumenau, desculpa, lá em Viçosa. Eu atendi esse cão, essa cadelinha de nome Pretinha, era uma vira-latinha de um casal de senhores, muito gente boa. Ela foi por volta de agosto de 2000 e eu entrei na residência em 2014. Isso, eu era R1 na época. Agosto de 2014 eu atendi essa cadela. E lá em Viçosa, a cada 10 cães que a gente atende, 11 têm hemoparasitose, praticamente todos. A gente tinha as tabelas de referência em relação a hematócrito e como é que fala? Hematócrito e plaquetas muito baixo, sabe? E com isso, o que que a gente tinha? Se todo animal que a gente pegava na referência, hematócrito 36 para cima é o ideal. Lá a gente pegava só 30. Plaqueta, geralmente é de 200 mil para cima, lá a média nossa era 150 mil. A gente já considerava normal porque era o que tinha na região ali.
Ah, beleza. Essa cadela tinha os sinais de hemoparasitose clássicos, que eu vou falar mais para frente ali. Tratei durante o período que eu vou falar mais para frente, um longo período, só que ela foi tratada, 6 meses depois, essa cadela voltou. Aí ela apresentou também trombocitopenia. Trombocitopenia, todos vocês lembram o que é? Que é o quê? Baixa no número de plaquetas. E ela era o quê? Um portador persistente, que ela era clinicamente sadia durante meses a anos, mas se tornou o quê? Crônica. Ela não se recuperou daquilo ali. O tratamento provavelmente foi inadequado. E o que aconteceu com essa cadelinha? Ela apresentou sinais mais graves um pouco. Ela apresentou uma pancitopenia, ou seja, diminuição de todas as células. Fizemos transfusão nessa cadelinha, cachorro de uns 20 a 30 quilos. Fizemos várias transfusões nela. Ela apresentou sinais, uma anemia imunomediada, e isso piorou muito o quadro dela. A gente teve que fazer uma corticoterapia durante um bom tempo. Toda semana os proprietários levavam lá no hospital para a gente coletar sangue, fazer um hemograma, ver como que estava a evolução dela e ajustando a dose de medicamento. Ela ficou bem e tal, mas provavelmente pode ter sido o quê? Uma falha no tratamento. Ou subdose, ou doses equivocadas, ou um período de tempo curto. Perfeito? Entenderam isso aí? Então, vamos para frente. Esses sinais aqui, ó, bonitinhos aqui, essas pintadinhas em vermelho, são o quê? Que sinais clínicos são esses aí, pessoal? Vocês lembram o que é isso aí? Eu acho que vocês estão fazendo semiologia. Isso mesmo, são petecas. Essas petecas, o legal é que, tipo assim, lá em Viçosa, como era muito comum, era coisa que a gente batia o olho assim e já ia nas mucosas procurando essas petecas. Em macho, era muito comum, na mucosa peniana, a gente abduzia, não, descia o prepúcio do cão assim, observava diversas petecas pequenininhas ou uma ou outra isolada e o animal limpo, sem nada. Muitas vezes a gente tinha que procurar na mucosa vaginal. Achava uma ou outra petequinha. Pronto, já era o sinal clínico que a gente esperava. Fazer um hemograma e já dar aquele combo de tratamento lá, que isso eu vou entrar em detalhe. Mas, geralmente, o que esses animais apresentam? A Ehrlichia canis é uma doença muito sistêmica. Ela não envolve apenas um órgão. Não é só o fígado, só o rim. Não, ela pode envolver o conjunto de todos os órgãos aí. E o que vai acontecer com isso? Deixa eu ver só uma coisa. Não. Achei que estava aparecendo um negócio ali, não está. Essa junção de todos os órgãos ali vai causar sinais muito inespecíficos para todos. Principais sinais que apresentam: letargia. O tutor geralmente leva o animal por conta de uma letargia. O animal, ele está mais quietinho, está mais caído, está mais deprimido, não está comendo muito pouco. Não apresenta, não é comum nos casos de Ehrlichia canis, quando infectado isoladamente, apresentar febre, não é comum. Geralmente, os quadros de febre apresentam em pacientes com babésia, que aí é outra coisa, já é um parasita, não uma rickettsiose. Esses animais apresentam uma perda de peso considerável, que eram os sinais que eu comentei com vocês da pretinha, né? Podem apresentar sangramentos com uma certa frequência. Esses sangramentos com uma certa frequência é bem comum. Isso é um dos sinais clínicos também, só que outras doenças apresentam esse sangramento também. Outra doença que apresenta esse sangramento espontâneo
é a leishmaniose, isso eu já comentei com vocês. Não comentei com vocês, mas isso é de outra disciplina. As petequias e as sufusões. Esses são sinais inespecíficos, mas juntando com a história, a gente já chega em um diagnóstico. Olha essas petequias, a mucosa oral, como fica bem pintadinho, mas muitas vezes a gente vê um pontinho isolado. Nesse caso, já são petequias mais graves um pouquinho. A presença de epistaxe. No caso dos quadros de epistaxe que os animais, ou difícil até falar, de epistaxe apresentado, que é esse sangramento nasal, esses animais geralmente apresentam o quê? Uma trombocitopenia bem considerável. E é muito comum isso aí. Beleza? Tá tranquilo ainda? Tá, dá um ok aí para ficar mais fácil. Então, bora. Outro sinal clínico que a gente até via com uma certa frequência lá em Viçosa era a presença desse ifema aqui, que é uma hemorragia intraocular ali, em poucas palavras, né? De fundo de olho. O animal, você vê o vermelhão, assim, dá até medo, sabe? Que é uma coisa medonha. Mas fica uma hemorragia bem considerável nesse fundo de olho. E isso pode acarretar em uma perda de visão até temporária ali. Pode apresentar também hemorragia esclerais. Esse aqui, a única vez que eu atendi um caso com hemorragia escleral não era ligado à hemoparasitose, mas sim a um caso traumático, que era desses cachorros zoiudo que tinha batido o olho, sabe? A Karine perguntou a seguinte coisa: sinais clínicos são em casos agudos? A maioria dos sinais inespecíficos vão pegar esses aqui. Sim, são em casos agudos. Mas a partir do momento que se cronifica essa situação, aí já vem, perda de peso. Esse sangramento geralmente não são em quadros agudos, e sim já infecções subclínicas e crônicas, beleza? Mas outros sinais podem apresentar, como vômito, diarreia, que são sinais o quê? Inespecíficos, perfeito? E é muito comum isso aí. Agora, não somente a Ehrlichia canis vai infectar o animal sozinho. O carrapato ele pode carregar outros micro-organismos. E pode ter o quê? Infecções concomitantes, como, por exemplo, Babesia canis. Babesia canis? Babesia... Não é canis, não, desculpa. Babesia... Bigêmia. Eu esqueci a bigemina, que é uma comum também de ocorrer. Mas Babesia é SP, né? Não vou citar o nome aí, Babesia canis, não sei de onde tirei esse trem. Mas os animais também podem apresentar outros sinais, como linfonodos reativos, e uma das características mais interessantes e que favorece, corrobora num exame clínico é o quê? Durante a palpação abdominal desse animal, você vai observar uma esplenomegalia considerável. E isso é muito comum nos animais que estão apresentando uma hemoparasitose, porque o baço funciona como se fosse um reservatório para esses parasitas ali. É onde ele fica escondido, em poucas palavras ali. Beleza? Mas a esplenomegalia é um dos sinais mais característicos que a gente tem nos casos subclínicos, crônicos e muitas vezes até no agudo. Mas esses sinais a gente não consegue dividir certinho. Esse é agudo, esse é subclínico, é crônico. Isso é uma maneira o quê? Didática para vocês entenderem. Perfeito? Então vamos lá. Para diagnosticar isso aí, é como todo o exame, né? O que a gente tem que fazer? A anamnese. É fundamental uma anamnese bem descritiva. Por quê? Eu tenho um cachorrinho. Vamos pegar sei lá que espécie, que raça que é isso aqui. Vamos pegar o bulldoguinho
que está de boca aberta aqui, boca tampada. Esse animal sai de casa? Não. Esse animal tem acesso à rua? Não. Tem insetos, tem vetores em casa? Não. Há a possibilidade de ser erliquiose? Não, não é uma coisa que pega de contato com um ou outro animal. A gente precisa de um vetor, e esse vetor é o carrapato. Entenderam? Tem que trabalhar muito bem a anamnese. Eu sempre comento com todo mundo que, tipo assim, muitas vezes a gente consegue resolver ou fechar um diagnóstico apenas em quê? Na anamnese, conversando com o proprietário, ele, não, o cachorro está assim, assado, por causa disso, vai no sítio? Não. Tem outros animais? Não. Já viu algum carrapato? Não. Opa, já descarta aquela doença. A anamnese, nesse caso, é muito importante. Outra coisa que é muito importante é a análise epidemiológica da região. O que seria isso? Vamos supor, igual eu estou aqui em São Francisco. Eu estou aqui em São Francisco. Eu não sei a casuística de hemoparasitose aqui, mas o que acontece? Eu pergunto para um colega veterinário, não, aqui tem muita incidência. Ou, por exemplo, eu tenho um cão, passeio com o cão diariamente e vejo que tem muito carrapato nele. E o que acontece nesse cão? Teve já uma hemoparasitose. Tá, mas eu vejo que o meu vizinho falou que já teve, ciclano já falou que teve. É importante a gente conhecer muito bem a região onde o animal está para afirmar que aquilo ali é uma hemoparasitose ou não. Igual eu comentei com vocês, lá na região da Zona da Mata de Minas Gerais ali, como a gente atendia praticamente animais de toda a região ali, e até de Belo Horizonte algumas vezes iam, o que acontece? Esses animais apresentam a tendência a ter, porque lá tem carrapato, e muitos animais apresentam isso aí. Ou seja, se tem o que eu comentei no início da aula aqui, na patogenia, para ter essa, aliás, no ciclo aqui, né? O que a gente precisa? A gente precisa do vetor e de um animal infectado. Se não tem um animal infectado, pode até ter o vetor. Porque esse vetor não vai pegar em um animal infectado e passar para outro. Entenderam isso aí, pessoal? Joia. Então, é muito importante a gente conhecer a região. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai atuar em uma região diferente da que a gente vive normalmente, é um problema grande disso aí. Por exemplo, vou pegar uma outra doença, leishmaniose. Lá em Belo Horizonte, a cada 10 cachorros, 11 tem leishmaniose. Ou seja, lá é comum. Eu já tenho alguns diagnósticos diferenciais para esses sinais inespecíficos. Por exemplo, a epistaxe. Entendeu? Pode ser leishmaniose? Pode. A gente não pode descartar, tem que fazer exames para descartar disso aí. Juntando o relato do proprietário, a análise da região ali, epidemiológica, o histórico desse animal também em relação à ida a regiões que possam haver carrapatos infectados com Ehrlichia. Junta com os sinais clínicos desses animais. Aí vem, o animal está apresentando letargia, depressão, não está comendo nada, está perdendo peso, está anêmico. Esses animais, muitas vezes, vocês levanta a mucosa dele assim, vai estar branquinha, branquinha, branquinha. Por quê? Muitas vezes os animais estão muito anêmicos. É um dos sinais mais fáceis de ver. E uma das coisas que é interessante, lá em Minas a gente tinha banco de sangue e tudo mais, e fazia doações, transfusões com uma certa frequência. Toda semana, praticamente, tinha uma. E tinha época que a gente tinha dificuldade em relação a coletar bolsas e ter bolsas estocadas lá na geladeira do sangue, né? Eu não esqueço de um cãozinho, era um pincherzinho, que o fio das unhas estava com uma ferida,
estava com hemoparasitose e estava com hematócrito de 4. Foi o cachorro com assim, menor hematócrito que eu já atendi na minha vida e viveu. Mas, tipo assim, foi o tratamento rápido. Você já estava com o sangue lá, já desceu o sangue e o cachorro já dava aquela respirada. Mas é muito comum essas alterações hematológicas a respeito de quê? Concentração de células vermelhas e plaqueta. O que vocês já viram laboratório clínico ou não? Só de curiosidade. Já fizeram essa disciplina? Então, tá tranquilo eu falar em relação a hematócrito, essas coisas. Vocês terem noção de cabeça, assim, que eu lembro, né? Algumas referências falam em 200 mil plaquetas por milímetro de sangue, milímetro cúbico, não lembro, por ml de sangue, 200 mil plaquetas. Valores abaixo de 150 já são indicativos de erliquiose. Nos casos de anemia, juntando todos esses fatores aqui, ó, vamos supor que o animal está com 30 de hematócrito, tá, mas e você tem o acompanhamento desse animal, o que vai acontecer? 30 de hematócrito, geralmente ele tem 40, 45, pode ser uma grande suspeita para esse paciente. Agora, se o animal está com 15 de hematócrito, uma grande chance de ser, não está com uma hemorragia evidente, não está com nenhuma outra alteração que possa considerar que seja outra doença, líquida, não tem nem dúvida. Uma outra hemoparasitose. Outra coisa que também pode apresentar essa trombocitopenia. Aí vamos para a parte clínica, mas isso é só para sugerir, né? Geralmente, tem que fazer uma transfusão sanguínea. Um animal que está com 20 de hematócrito. Tá, precisa? Não necessariamente, porque se o animal está respirando, beleza, está comendo, está bebendo ainda com esses 20 de hematócrito, ele está o quê? Compensado. Agora, se esse animal está com 10 de hematócrito e não está fazendo nada disso que eu comentei, ele está com uma dificuldade respiratória, essas coisas, não está compensado, aí você faz o quê? Desce sangue nesse bicho. Agora, se ele está com esses mesmos 10 e compensado, larga a mão, que ele vai recuperar, dependendo do caso. Joia? Mas isso é mais para frente, vocês vão ver isso aí. Não é comigo em doenças. Mas vai ver isso em clínica, eu espero, né? Exames hematológicos. O que a gente vai observar nesses exames hematológicos? A gente vai vai observar uma anemia normocítica. O que é normocítica? Com tamanho de células parecidos. Parecidos. Normocrônica com as cores ali das hemácias bastante equilibradas, né? E a regenerativa. Esse a gente vai observar em quadros agudos. Geralmente, essas hemácias não estão sendo recolocadas de novo no mercado, que eu esqueci o nome. Não estão sendo renovadas. É uma anemia arregenerativa. Outras coisas que a gente vai observar também, que é mais comum nos sinais subclínicos ali, é uma trombocitopenia considerável, é coisa igual eu comentei com vocês aqui atrás. Eu apaguei, né? O normal, vamos supor que é acima de 200 mil de plaqueta. Aí no exame sai 50 mil, 20 mil, muitas vezes incontáveis. Aí fica a dica, principalmente para vocês que estão fazendo no laboratório clínico agora. Não existe maquinograma. Maquinograma pode dar falha. Mas deu 20 mil plaquetas. Mas você está olhando para o animal está super bem e tal, isso na máquina, né? O que a gente tem que fazer? Um esfregaço sanguíneo. No esfregaço está cheio de agregado plaquetário. Pronto, fechou ali o problema. Esse agregado plaquetário é um grumo de plaqueta ali, praticamente, que da máquina não lê isso aí. Se você não vê,
Ah, ele está trombocitopênico, ele está com Ehrlich. Não. Confie no exame de imagem, microscópico ali, beleza? Nos casos mais graves, o que a gente vai apresentar também? Vai apresentar uma leucopenia considerável, vai baixar bem isso aí, uma anemia grave, coisa de 10, 15 de hematócrito, abaixo de 20 ali. Esses são sinais o quê? Hematológicos, da série vermelha e branca ali. De boa. Isso aí são sinais clássicos, né? Mas não são sinais o quê? Patognomônicos. Outras doenças também causam isso aí. Agora, exames bioquímicos. Esses animais vão apresentar uma hiperproteinemia, geralmente devido a uma desidratação, porque a Ehrlichia pode causar desidratação, principalmente por causa desses sinais que a gente tinha comentado anteriormente. Joia? Vai ter uma inversão globulina-albumina, devido ao que? A produção de anticorpos ali para combater essas bactérias, e aumento de ALT e FA. Mas isso também são sinais do que? Inespecíficos. Lembre-se disso. Não temos nenhum sinal patognomônico ali. Nós temos que juntar tudo certinho. O citológico, através da extensão sanguínea, que é o nome correto para esfregar sanguíneo, que eu não conhecia, graças ao IFC eu conheci o nome certo, para mim era esfregaço. Mas a gente vai observar a mórula nessas células mononucleares que são presentes na corrente sanguínea. É fácil essa detecção? Não. Isso leva muito a falso negativo. Por quê? Quem está avaliando essa amostra sanguínea tem que ter uma experiência boa para isso aí. Senão, não vai conseguir identificar facilmente essa mórula ali e muitas vezes pode passar desapercebido. Geralmente, no esfregaço sanguíneo, se eu não me engano, na pontinha da lâmina, a gente faz aquela franjinha, é o local onde a gente vai procurar ali. Porque, teoricamente, os mais densos, essas coisas, vão ficando ali. Se eu não me engano, salvo me engano, isso aí. Mas outras coisas a gente pode fazer também para diagnosticar. Como? Testes com anticorpos fluorescentes, que vai se ligar as proteínas liberadas por isso aqui. Teste de ELISA, que a gente pode até ser qualitativo ou quantitativo. O imunocromatográfico, que é o quê? O teste rápido. O teste rápido tem até uma boa sensibilidade, geralmente para antígenos. E mais batata de todos é o quê? O PCR, que vai encontrar o DNA bacteriano aí. Perfeito? Entenderam esses mecanismos de diagnóstico, pessoal? Então, joia. De quem que tinha comentado que teve um cão com Ehrlich, eu não lembro quem que era. Fez algum exame desse? Como que chegou ao diagnóstico disso aí? Só o ELISA, mais nada? Um sucesso, então. Mas, pelo menos, olha aí, já estão entendendo como que a gente faz o diagnóstico. E muitas vezes, se você olha, questão de experiência também, né? Muitas vezes, a partir do momento que você conhece, fez a anamnese bem feita, conhece bem a região, conhece os sinais clínicos e as alterações hematológicas, geralmente com o hemograma você já inicia o tratamento disso aí, nem necessitando de outros exames mais. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Mas isso requer experiência, não vai na doida. É assim, assado Ehrlich. Não, não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Agora, para o tratamento disso aí, o que a gente vai precisar? Tratamento suporte, alimentação adequada. Esse tratamento suporte é o quê? Corrigir as outras alterações que esse animal está apresentando. Está apresentando vômito? Corrige o vômito.
não está comendo, dá alimento para ele. E assim vai, é um tratamento de suporte mesmo. Está desidratado? Hidrata esse animal. Isso é básico para qualquer doença. Uma alimentação adequada. Geralmente, qual é a recomendação? Recomendação de alimentar esses animais com nutrientes à base que tenham ferro. Por exemplo, fígado bovino, fígado de galinha, cozidos, deixa eu ver mais o que. Suplementos à base de ferro, que ajuda na produção de hemácias, essas coisas, para facilitar o tratamento aí. Perfeito? E isso é muito importante, principalmente dependendo da região, igual lá em Viçosa a gente atendia uma população carente. Carente, assim, que tipo, trocava o almoço pelo dinheiro da consulta, e a consulta era 20 pila. O que acontecia nesse caso? Tinha que suplementar esses animais. Ah, mas a gente não tem suplemento para doar. Ferrou. Velho, orienta a comprar fígado de galinha, que é baratinho, fígado bovino, dá uma. Ah, mas quanto? Uma pequena porção. Que ele comer tá bom. Não dê exageradamente, mas dê uma boa quantidade. Perfeito? É importante que, tipo assim, quando a gente vai para iniciar o tratamento, a gente inicie o mais rápido possível. Por isso que eu comentei com vocês que muitas vezes a gente tendo esses três fatores aqui, ó, a anamnese bem feita, a análise epidemiológica e os sinais clínicos, e se possível o hemograma, se você tem a certeza disso tudo ali, já inicia-se o tratamento o mais rápido possível para que na fase aguda ali, que começou os sinais inespecíficos, você já elimine essa doença. Entenderam isso, pessoal? Então, joia. Geralmente, o tratamento é feito com doxiciclina ou outra tetraciclina. Essa doxiciclina é um tratamento longo, pode ser feito 2 vezes ao dia, ou seja, BID ou CID. Quando é o tratamento CID, uma vez ao dia, se faz desculpa. Quando é uma vez ao dia, CID, faz 10 miligramas por quilo, no mínimo. Na literatura tem de 21 a 28 dias, mas peguem como experiência própria, no mínimo 28 dias. Muitas vezes a gente delonga esse tratamento por mais de 28 dias. Ó, um bom tempo vai coisa de meses aí, facilmente. Agora, quando é o tratamento 2 vezes ao dia em alguns animais que estão com alguma sensibilidade gástrica devido à doxiciclina, é indicado fazer medicação 2 vezes ao dia, sem problema com, com essa apresentação ali. Mas temos que tomar cuidado com a doxiciclina, principalmente em felinos, mas não é o caso da Ehrlichia canis, que não comumente pega os felinos. Outra Ehrlichia, que a gente pode citar mais para frente na próxima aula. Essa Ehrlichia, tratado com doxiciclina, é bom acompanhar esse animal semanalmente com hemogramas, essas coisas, para ver a evolução desse animal, principalmente por causa dessa anemia regenerativa. Perfeito? Alguns casos é indicado fazer o tratamento com glicocorticoide, pode ser com prednisona, com dexametasona, para auxiliar nesses efeitos imunológicos que ele pode trazer, levando até uma pancitopenia. Mas são casos e casos, isso aí. Mas o importante é tratamento com a doxiciclina, geralmente é o mais indicado. Vocês vão ver também o tratamento para, deixa eu lembrar a doença aqui, para Ehrlichia, utilizando o Ganazeg, gente, como é que chama o negócio? O medicamento para babésia. Babésia. Eu esqueci o nome. Quem trabalha com grandes animais aí para tristeza parasitária? Qual que é que eles utilizam? É vermelhinho, gente. É um nome. Ah,
Ganazeg é o imidocarb, o imizol, lembrei. O dipropionato de imidocarb, eu só estava com o dipropionato na mente. O imizol não é recomendado, foi realizado até testes in vitro para funcionar e tal, mas, como eu comentei com vocês, geralmente os sinais são inespecíficos. Os animais infectados com Ehrlichia canis podem apresentar outras hemoparasitoses concomitantes. O que acontece nesse caso? A gente utiliza tanto a doxiciclina e um imizol, o imidocarb, por exemplo. O imizol, a vantagem que é dose única, com frequência a cada 15 dias, tem seus efeitos colaterais, óbvio, mas você consegue tratar os dois. Por isso que eu falei com vocês, muitas vezes tem a hemoparasitose é o diagnóstico, mas e aí, qual é? Ehrlichia, Babesia, para saber é complicado, por isso que muitas vezes é indicado tratar os dois juntos quando não se tem o diagnóstico completo assim, mas tem efeitos colaterais bem problemáticos. Entenderam isso? Lembraram da dose, CID, BID, bem tranquilo. Eu estou comentando essas doses porque na literatura tem tudo. Não sei se vocês já compraram desse livrinho aqui, ó. Desse livrinho aqui eu recomendo que tenham quando começarem a disciplina de clínica, essas coisas. É um livrinho bem joia. Esse aqui é a terceira edição. Eu tinha o segunda por algum lugar, mas acho que já está na quarta ou quinta edição. É o famoso Bretas. E nele tem as doses, tem os efeitos colaterais, essas coisas, tudo, e vocês vão ver isso em clínica, em outras disciplinas, não sei se vocês têm terapêutica, essas coisas. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação ao tratamento? Não, né? Então, vamos lá. Doxy, 5 ou 10, dependendo da frequência. Para a gente prevenir a Ehrlichia canis, o que a gente pode fazer? Não tem uma vacina específica para ela. Não adianta. Ela não se demonstrou imunogênica ali para uma produção de vacina. A gente pode usar usos de repelente para os carrapatos. Colocou coleiras, por exemplo, nos animais, essas coisas, para evitar que o carrapato pique o cão, né? Que ele se adeira a ele. Evitar zonas endêmicas. Tal local, lá em Viçosa, por exemplo, deixa eu achar a imagem. Que lá tem, na lagoa lá da UFV, a presença de carrapato. Aí eles colocaram uma placa, o cuidado carrapato, sabe? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Tem. Deixa eu colocar aqui para eu mostrar para vocês a plaquinha. Essa é uma maneira boa para prevenir. Olha cá. Em alguns locais tem placas dessa maneira, assim, ó, demonstrando o quê? Que tem que ter cuidado com carrapato. Ou seja, em locais que tem uma alta endemia desses carrapatos, é importante que tenha o, o cuidado nesses locais assim. Mas com uma certa frequência é bom evitar de ir nesses locais e levar os animais para lá também. Usar produtos repelentes, como eu tinha comentado aqui em cima, testar sangue de animais doadores de sangue, porque pode contaminar outro animal. Se ele tiver positivo ali, se ele está com a presença de mórulas de Ehrlichia, esse sangue que está indo para lá, o contágio não só pelo carrapato, mas sangue com sangue. É um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês. Beleza? Mas desses mecanismos a gente tem coleira, nós temos o Simparic, temos o Bravecto, só que
Esses Furalane, Sarolane, esses Zaner da vida aí, que são esses medicamentos para eliminar pulga e carrapato, mas a pulga, para morrer nesses casos, o que acontece? A pulga e o carrapato, elas não têm que picar o animal? O que vocês acham? Óbvio, né? E aí, esses medicamentos funcionam ou não? Então, funcionar, funcionam. Por quê? Eles têm um período mínimo ali. O carrapato ele tem que ficar um bom tempo no hospedeiro. Vamos supor, tá o carrapatinho aqui na minha mão. Para ele me transmitir a erlíquia, vamos supor que eu sou um cachorro, a erlíquia canis, ele tem que ficar de 12, no mínimo de 12 a 18 horas ali aderido para que ele me passe a. Para ele que me infecte ali. E esse parasita, a partir do momento que a gente está usando um Furalane, Sarolane, que é esse Simparic e o outro, como é que chama? Bravecto da vida, por exemplo, eles eliminam em menos tempo o carrapato, eles matam em menos tempo. E com isso não passa para o hospedeiro. Entenderam isso ou não? Entenderam ou não? Funciona por causa desse mecanismo. Só que há estudos que demonstram que o do caso da Ehrlichia canis é transmitido em 3 horas de picada. O bicho lá tá sugando lá, mandando sangue para dentro e cuspindo, aquele vai e volta lá danado. E o que acontece? Em 3 horas ele pode passar esse patógeno, mas em média é de 12 a 18 horas no mínimo que tem que ficar. Por isso a eficácia desses medicamentos para a prevenção dessas hemoparasitoses. Entenderam isso, pessoal? Esses dados, assim, isso é dado até de bula desses medicamentos, se eu não me engano, do Bravecto. Eu vou achar a bula do Bravecto aqui e vou mandar para vocês depois. Que é bem interessante essa maneira como funciona isso aí, mas é a bula, não, é o estudo dele, é um negócio assim, eu não vou lembrar ao certo, mas funciona. Perfeito, pessoal? Aí, hoje é terça-feira, eu coloquei o trem branco aqui, nem coloquei nada. Porque na terça-feira que vem a gente vai estar em recesso, a gente vai voltar só em agosto. Aí nós vamos deixar essa apresentação dos trabalhos, eu pensei para a gente fazer quando voltar, que eu tinha comentado que seria na próxima semana, aí será quando voltar, já que vai ter esse recesso para todos os professores. Beleza? O que vocês acham dessa opção aí? Melhor, né? Mais tempo um bocadinho. Aí a gente, ao invés de fazer na quinta-feira, a gente faz